sejam sociedades mais amáveis, menos violentas e menos brutais, como a gente assiste hoje nas grandes mídias. Eu vou lhe contar a vocês uma história. Na maioria dos canais da televisão, vocês estão vendo permanentemente assistindo questões de violência, que dão supostamente um rating ou um ponto para serem vistas pelas pessoas. Eu me pergunto, é correta essa forma de atingirem a comunicação com a população? Eu acho que não. E acho que isso só pode ser resolto com que os nossos países façam legislações justas, acordes com esse tempo. A gente está pedindo e está querendo uma legislação para rádios comunitárias de igual forma como tem legislações para as rádios privadas e para as rádios públicas. A gente não quer nada menos, mas tampouco nada mais. Quer igualdade na condição de poder administrar uma rádio ou uma mídia comunitária na condição de que essas mídias sejam escutadas, possam ser solventes economicamente. Os nossos governos negam às rádios comunitárias, por exemplo, a possibilidade de venderem publicidade, porque dizem que as rádios comunitárias são rádios sem fim de lucro, não são lucrativas. Mas o Estado é o que deve fazer em que isso seja feito, ou é uma decisão da comunidade? É uma questão que a gente tem que conversar, porque a questão de que a rádio comunitária no Brasil e em outras partes do mundo, eu venho do Chile, no Chile é a mesma coisa que o Brasil, sejam perseguidas, finalmente a gente está falando sobre uma questão que tem a ver com um atentado contra a liberdade de expressão. Nós falamos sempre na rádio, estamos acostumados a falar rádio igual economia, ou rádio igual questão técnica. Mas o que nós não temos feito nos nossos estados, não tem feito, é concordar uma visão sobre a rádio como uma visão de direitos humanos. A gente, no suporte da rádio, exerce liberdade de expressão. Nós entendemos liberdade de expressão papel, mas a rádio também é um suporte de liberdade de expressão. Quando os estados negam possibilidade para que as rádios comunitárias e, finalmente, as comunidades possam se expressar, o que os estados estão fazendo é vulnerar o direito humano à comunicação das comunidades. Isso é o que está em briga, finalmente, quando a gente está querendo um reconhecimento justo da rádio comunitária, da mídia comunitária, no Brasil e em qualquer outro lugar. Acho que a gente tem experiências muito interessantes na região, na Argentina e no Uruguai, que a gente tem que ficar olhando. O movimento da rádio comunitária no mundo tem avançado muito, graças às experiências das rádios, graças às experiências como rádios como a Rádio Independência, que são feitas por comunidades e que a gente pode olhar em elas e dizer, aí tem uma rádio comunitária, a gente, baseado nessa experiência, tem que gerar outras experiências. Problema da rádio comunitária não é problema só das pessoas que trabalham em rádio comunitária. Problema da rádio comunitária é um problema do Estado. O Estado tem que se fazer cargo que a radiofonia comunitária é uma expressão de democracia, de pluralidade e diversidade. Por isso eu saúdo muito essa iniciativa. Contem com a AMARC Internacional. Eu sou presidenta do AMARC, sou chilena, efetivamente, mas a gente tem muito para caminhar para que esse direito humano a comunicar seja reconhecido. O Brasil tem que caminhar nesse sentido. O Brasil não pode ficar atrás da história como fica o Chile, ou como estão ficando outros países da região, como Guatemala. A gente tem que ir para frente. Não é um problema da senhora da Rádio Independência a questão da rádio comunitária. A questão da rádio comunitária é um problema da democracia. E se a gente não compreende isso, a gente vai deixar de fazer uma questão que é fundamental para esse continente maravilhoso que é o Brasil. Muito obrigada. Nós queríamos agradecer a participação da senhora Maria Pia Marta e passar a palavra para a senhora Inês Alencar, representando aqui o deputado federal André Figueiredo. Boa tarde a todos e a todas. Na realidade, é só deixar a mensagem do deputado federal André Figueiredo, que realmente ficou impossibilitado de estar aqui presente com vocês,
mas que de forma alguma estaria pegando apoio, pelo contrário. É totalmente notório, público, e principalmente a questão de elogiar esse evento, porque ao invés de ser discutidos os assuntos só com profissionais da área, ter sido tomada a iniciativa de ter um evento público, aberto à comunidade, com a participação popular, para que realmente sejam discutidos todos os interesses que não deixam de ser de toda a comunidade. E desejar um bom evento a vocês e que realmente tenha proveito, que as coisas realmente saiam do papel para que as coisas possam acontecer. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Inês. Um abraço ao deputado federal André Figueiredo. Dando continuidade à nossa audiência pública da Comissão de Defesa Social, hoje, né, se discutindo a lei de rádios comunitárias, tendo como um dos temas, né, combate à violência e atuação em benefício da segurança pública. A nova lei também, a discussão da nova lei de comunicação, né, caminhos propostos, perspectivas para as rádios comunitárias brasileiras, né? Ok. Queria registrar a presença, né, do senhor Edilson Cavalhedo, né, Sampaio, Rádio Comunitária Genoveva FM de Bela Cruz, Ceará. Brasil, muito bem. Muito bem, muito obrigado pela sua presença e aqui recebendo bons elogios do nosso amigo Bael, né? Queria registrar a presença da senhora Lorena Alves, do gabinete do deputado federal Eudes Xavier, já está aqui, passo já a palavra. Rádio Aracatiaçu, FM de Amontada, sou Pedro Antônio, muito obrigado pela presença. FM Comunitária de Jijoca, de Jericoacoara, Wilker, se encontra aqui presente, muito obrigado. Eugênio Alves, Cooperativa de Habitação, da FETRAF, Ceará, muito obrigado. Passamos a palavra à senhora Thaís Ladeira, né? Coordenadora Legislativa da Associação Mundial Rádio Comunitária. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos os deputados e deputadas dessa casa, na pessoa dos deputados representantes presentes, e também aos parlamentares, às autoridades, os representantes de entidades diversas que estão aqui, e especialmente cumprimentar as rádios comunitárias do Ceará, do Nordeste brasileiro, na pessoa da Rosa, essa guerreira da Rádio Independência, que tem nos ajudado bastante nessa mobilização aqui no Nordeste. E também quero saudar a participação da Célia Rodrigues, que aqui representa também a Rede de Mulheres da AMARC, a companheira do Centro de Mulheres do Cabo. É um feliz reencontro, né? Encontrar novamente o professor Nonato, boa tarde. E cumprimentando a Maria Pia, nós estamos abraçando a todas as rádios comunitárias do mundo inteiro. É com muito orgulho que a gente recebe a Pia mais uma vez no Brasil. Ela que sempre, com muito carinho, se dispõe a vir até o Brasil e agora num outro lugar, né? A Pia, que já foi presidenta da AMARC na América Latina e Caribe, na última Assembleia Mundial da AMARC, foi eleita, então, representante no mundo inteiro. E desde então tem viajado e feito essa troca importante, que é trazer a experiência de rádios nos 5 continentes para a América Latina e a experiência da América Latina para o mundo também. Isso é importante, nos fortalece. E nós, como latino-americanos, temos que ficar orgulhosos duplamente, né, Célia, de ter uma mulher na presidência e de ter uma latino-americana na presidência da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Eu, antes de falar dos 14 princípios, que vai ser ponto de debate, de discussão do nosso seminário, que começa amanhã, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva de como é que nós chegamos até esse estágio atual de uma discussão de um novo marco regulatório para a comunicação brasileira.
o movimento pela democracia na comunicação brasileira, ele não é novo, ele tem 25 anos. Ele se organizou como um movimento e foi responsável pela fundação de um espaço importante, que você já deve ter ouvido falar, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, que existe até hoje. Dessa mobilização, que passou, por exemplo, pela luta pela implantação do Conselho Nacional de Comunicação, que hoje, infelizmente, está desativado. O Conselho Nacional de Comunicação é um órgão que não é deliberativo, ele é consultivo e é um órgão ligado ao Senado Federal. E nós, está aí a proposta aí dos 20 princípios, como disse o deputado, nós queremos um novo Conselho Nacional de Comunicação, e um Conselho Nacional de Comunicação que seja deliberativo e não mais consultivo. E nessa luta de 25 anos também passamos pela regulação da TV a cabo, e tem um momento importante para as rádios comunitárias, que foi no início da década de 90, quando as rádios comunitárias deixaram de se entender apenas como os rádios livres, exercendo esse direito à comunicação, e passaram a ser reconhecidas e se auto-organizarem como rádios comunitárias, já no início da década de 90. Nós temos, no final ainda na década de 90, o surgimento, a criação, a fundação de uma importante entidade representativa das rádios comunitárias no Brasil, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço. Saúdo os representantes da Abraço Norte Ceará. E também, na década de 90, iniciamos o trabalho da AMARC aqui no Brasil. A AMARC, que ano que vem completa 30 anos, que surgiu em 82, já pela luta do direito humano à comunicação, e que, na década de 90, inicia seus trabalhos aqui no Brasil. Então, foi uma década de muita mobilização, e nós tivemos, no final da década de 90, em 98, dia 19 de fevereiro, a votação da Lei 9.612/98. Essa lei é uma lei que nós estamos lutando desde então para que ela seja modificada, e nós vamos fazer todo o esforço para que uma outra referência, um outro patamar, e a gente, por que não dizer, nós estamos, a AMARC, trazendo para o Nordeste, para discutir com as rádios do Nordeste, um novo paradigma de rádios comunitárias, para que vocês possam esquecer tudo que vocês exercitaram até agora, a não ser o caráter comunitário da rádio, claro, mas em termos de autossustentação, em termos de alcance, em termos de capacidade de mobilização e inserção social, pela possibilidade de formar rede, tudo isso que a 9.612 nos limita, nós precisamos definitivamente dizer não a isso. E aí estabelecer a discussão com todo o Brasil, e esse é o desejo da AMARC, efetivamente com as rádios comunitárias, em audiências públicas como essa, estabelecer um novo marco regulatório para as rádios comunitárias e fazer essa proposta ao governo, e não só propor, como cobrar para que isso seja efetivado. De 98, desde o surgimento da Lei de Radiodifusão Comunitária, que trata a radiodifusão comunitária como um serviço especial e não nas mesmas condições de igualdade com os outros veículos de comunicação, até o ano de 2012, inúmeros projetos de lei surgiram na tentativa de modificar a 9.612. Inúmeros. E em 2011, nós tivemos uma grande, logo depois da Conferência Nacional de Comunicação, a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que levou 25 anos para acontecer, porque vocês sabem, muitos de vocês aqui, muitas de vocês são lideranças, e, por isso, participam das instâncias que discutem as políticas públicas na área de educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na área do trabalho. E inúmeras conferências, por exemplo, de saúde já aconteceram. Inúmeras conferências nacionais de educação. No governo Lula, ele dizia, sentia orgulho de ter inaugurado a Conferência Nacional de Mulheres, mas foi tardio, muito tardio, a convocatória da primeira Conferência Nacional de Comunicação. E nós temos que nos manter mobilizadas, para que aconteça o quanto antes a segunda Conferência Nacional de Comunicação. Esse foi um momento, foi um ápice, foi um marco na nossa luta.
poder mobilizar todo o Brasil, fazendo discussão em cada estado, levando delegados e delegadas a Brasília, e, junto com o setor empresarial e com o governo, discutir as propostas para a comunicação brasileira. No ano passado, a AMARC participou e integra a coordenação executiva da Frente Parlamentar pelo Direito à Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação com participação popular, uma iniciativa da deputada Luísa Erundina, que eu tive o prazer de saber que ela se encontra numa audiência aqui ao lado, sobre o tema da justiça e da Comissão da Verdade. E, quem sabe, a gente consegue que a deputada venha até aqui fazer uma saudação para nós, ela que é incansável na luta pela democracia na comunicação, ela que é propositora de uma série de leis favoráveis à radiodifusão comunitária e é a coordenadora oficial dessa frente parlamentar. A Frente Com acaba de completar um ano, tem realizado inúmeras audiências públicas, já conseguimos convocar várias vezes o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e agora nós estamos em campanha nacional, nós decidimos isso semana retrasada, é uma informação muito nova, nós vamos construir uma lei de iniciativa popular para um novo marco da comunicação social eletrônica no Brasil. Por que isso, gente? Porque ainda no governo Lula, ainda com Franklin Martins à frente da Secretaria de Comunicação, foi elaborado uma proposta de lei para modificar uma lei que é de 1962. A lei que hoje regulamenta o rádio e a TV no Brasil é uma lei do tempo da ditadura militar no Brasil. E isso é vergonhoso. Isso é um atentado contra a democracia brasileira. E nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer uma nova legislação. Ao fim do governo Lula, esse projeto de lei, que todo mundo sabe, mas ninguém viu, ainda a gente não tem conhecimento do que esse projeto ele propõe, mas nós sabemos, né, enfim, pelos nossos contatos com algumas pessoas que fizeram parte como consultores desse projeto, que, infelizmente, o status, a condição das rádios comunitárias nessa nova proposta não se altera. Continua como na Lei 9.612, de 98, tornando as rádios comunitárias numa ocupação de uma frequência única, com limitação de alcance, com limitações de acesso ao orçamento e todas as outras limitações que vocês também conhecem e que enfrentam essas limitações sempre, todos os dias. Esse contato nós temos estabelecido desde o ano passado com a chegada do governo da presidenta Dilma, uma relação mais estreita com o Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações, mesmo no governo Lula, nunca tinha recebido as representações da sociedade civil organizada do campo da democracia, da luta pela democracia na comunicação. Em 2005, para eu não ser leviana, foi formado um grupo de trabalho dentro do governo Miro Teixeira, no Ministério das Comunicações, que fez todo um levantamento sobre a situação das rádios comunitárias no Brasil, mas até hoje ninguém sabe o teor desse relatório, que ainda se encontra na Casa Civil, e ninguém sabe, ninguém viu. Mas, desde fevereiro do ano passado, nós, a AMARC, temos estabelecido reuniões periódicas com o Ministério das Comunicações. A Pia já foi recebida, eu já fui recebido, o representante da AMARC no Brasil, Arthur William, esteve comigo no último dia 30 de março, no Ministério das Comunicações, e nós conversamos com o Otávio Pierante, que é o coordenador geral da Radiodifusão Comunitária. O Otávio confirmou, ele está chegando agora à tarde, estará conosco amanhã, e nós estamos muito contentes de ter conseguido trazer o representante do Ministério para dialogar conosco amanhã. Nessa conversa com o Otávio, nós soubemos que há uma proposta de mudança do decreto, o decreto 2615, que é de junho de 98. Vocês sabem muito bem que a lei 9.612 é ruim, o decreto é péssimo e a norma é pior ainda.
Eles vão limitando cada vez mais numa ação completamente inconstitucional, onde lei, decreto e norma se contradizem a todo momento. E houve uma audiência pública no ano passado, uma consulta pública, desculpe, para a modificação da norma. A Marc realizou várias propostas essas que não foram aceitas e incorporadas pelo Ministério das Comunicações, e por isso nós pedimos uma audiência no último dia 30 de março para perguntar o que tinha acontecido. Para nossa surpresa, nós recebemos a informação de que, então, esse decreto, uma proposta de decreto, eu tenho aqui a cópia dele, e vou ressaltar rapidamente os pontos que ele se modifica, né, é modificado. Ele está na Casa Civil nesse momento, e ele não melhora a situação das rádios comunitárias, mas ele resolve, em parte, algumas reivindicações históricas das rádios comunitárias. Qual é o trâmite desse decreto? Esse decreto está na Casa Civil, ele já foi conversado com os técnicos do Ministério das Comunicações, claro que fizeram a proposta, com a Secretaria de Comunicação e com a Secretaria-Geral da República, com Gilberto Carvalho, já foi negociado esse decreto, e está na Casa Civil para, então, a presidenta Dilma fazer a aprovação. É um decreto presidencial, portanto, é algo que está ao alcance da presidenta Dilma. Nesse decreto, ele tem os seguintes pontos importantes, que a gente pode debater daqui a pouco. A legalização da publicidade comercial em rádios comunitárias. Esse é um ponto. Isso significa que é um avanço no sentido da sustentabilidade e do desenvolvimento da economia local. Mas é um avanço, mas vocês sabem que a nossa luta também é por um fundo público, né, de recursos. E aí eu faço uma saudação à iniciativa do deputado dessa proposta de que 20% da verba governamental possa ser dirigida aos meios comunitários do Estado do Ceará. A legalização dessa publicidade comercial, ela só veda o anúncio do produto em termos de preço. Mas você pode falar a marca, pode dizer quem é o produtor, qual é o endereço onde se encontra a mercadoria, e isso já é um avanço em relação àquela limitação que era apenas do apoio cultural. Vocês sabem como é difícil estabelecer uma relação com o comércio local dizendo apenas que determinada padaria está, enfim, apoiando apenas culturalmente a rádio. O fim do limite de 1 quilômetro do alcance. Eles simplesmente suprimiram essa parte do decreto. Então, eles substituíram por uma redação que fala em bairro, favela, vila, aldeia ou cidade. Isso é maravilhoso. Se eu tenho um transmissor de 25 watts com uma boa antena, que está bem posicionada, se eu não tenho muitos obstáculos, muitas barreiras geográficas e físicas, eu consigo ter um alcance muito maior que 1 quilômetro. Essa é a verdade. E aí o decreto, como estava, ele criminalizava as rádios comunitárias, porque é impossível você estabelecer uma limitação. Olha a onda, não pode passar de 1 quilômetro. Ai, ai, ai. Como é que você faz isso? Não é impossível. Então, isso também significa, óbvio, um número menor de rádios, dentro de uma mesma comunidade ou região, porém, rádios com maior alcance. E isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Renovação gratuita. A renovação proposta no decreto é de 10 anos por mais 10 anos. E vocês sabem que as rádios tinham que pagar R$ 500 para a publicação no Diário Oficial. Vocês vão dizer, 500? Bom, R$500. Todos nós sabemos que R$500 para as rádios comunitárias é muito dinheiro. Então, qualquer coisa que a gente... É obrigação do Estado promover as rádios comunitárias e tirar todo e qualquer obstáculo, inclusive obstáculos econômicos, desse caminho das rádios comunitárias já tão difícil no Brasil. A substituição de multa por medida administrativa. Então, numa primeira fiscalização, quando houver uma primeira infração, seja ela qual for, não é mais multa que se estabelece. Havia multas de R$ 1.200, R$ 2.500, dependendo da infração. Agora é só uma advertência, ou seja, uma medida administrativa. Então, são essas mudanças que foram feitas nos artigos do decreto, e nós estamos com essa proposta. O que nós solicitamos, pactuamos com o Otávio Pierante, que vai estar aqui amanhã, que qualquer movimentação que houvesse na Casa Civil por parte dos empresários da comunicação, que certamente não vão gostar nada de saber que as rádios comunitárias agora podem fazer publicidade, que ele nos avisasse,
para que a gente faça uma grande mobilização e possa pressionar a Casa Civil para que esse decreto seja assinado, então, com essas alterações. E eu já vou me encaminhando para o final, dizendo que nós estaremos, a partir de amanhã, realizando 5 seminários em 5 regiões brasileiras. Amanhã o Nordeste recebe o primeiro seminário. Nós temos uma ideia muito ousada, mas que estamos muito felizes pelo desafio que está sendo colocado para a MARC. A ideia ousada é percorrer as 5 regiões, conversar com rádios comunitárias das 5 regiões, a partir de 14 pontos de um grande estudo comparado de legislações várias, de vários países do mundo inteiro, foram 29 países. A MARC fez esse estudo comparado das melhores iniciativas, as mais democráticas iniciativas em termos de legislação desses países, e fez um estudo comparado. E aqui faz 14 recomendações, 14 princípios dos quais nós não podemos abrir mão, pela perspectiva da MARC. Esse estudo foi feito em 2009, ele tem percorrido países do mundo todo, e ele está baseado no direito à comunicação, como bem disse a Pia. Aqui, questões como definição, características, alcance, sustentabilidade, modo de outorgas, qual é o órgão que vai ser responsável por essa concessão, tudo isso está aqui como sugestão, e é muito amplo, muito democrático, e desses princípios a gente não pode abrir mão de nenhum deles. O nosso desafio é fazer uma proposta, redigir uma proposta que possa ser apresentada em novembro deste ano em Brasília, após as eleições municipais, depois que nós tivermos percorrido 4 regiões brasileiras, e que essa proposta faça parte da iniciativa popular por uma lei de comunicação, uma nova lei de comunicação social eletrônica. Esta que eu falava ainda há pouco, que está sendo feita uma discussão em todo o Brasil.